Muito bem. Existe um ditado, não sei se é um ditado, talvez seja uma verdade, que atrás, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Hoje eu posso mudar, porque o assunto vai envolver pais e mães, e eu vou tomar então a liberdade de fazer uma mudança. No passado, de um grande homem ou de uma grande mulher, sempre existiu uma grande mãe ou um grande pai. Tem um livro bem interessante, que o título dele fala de pais que mudaram o mundo. São relatos de homens políticos, de homens ou mulheres que fizeram grande diferença na sociedade. Mas esse livro não fala desses homens, eles falam dos seus pais, ou mãe ou pai. Um deles fala de Thomas Lincoln. Alguém arrisca em falar de quem ele é pai? Abraham Lincoln. Thomas Lincoln, a gente sabe que a presidência, Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E ele é considerado um dos maiores até hoje. A luta contra a escravidão naquele período veio justamente do seu pai. Desde muito cedo, o seu pai, ele não concordava, ele lutava contra a escravidão na sua vida, obviamente, comum do seu dia a dia, como cidadão americano. E Abraham Lincoln cresceu em um lar, observando o seu pai, e essa sua vontade e anseio de que as pessoas fossem iguais. Então ele lutou, Abraham Lincoln, toda a sua vida política contra tudo isso, e ele venceu, dando o direito ali para os escravos de ser livres. Um outro, partindo agora para o esporte, nós temos o Richard Williams, pai de Serena Williams, e da sua irmã, que também, Venus Williams, que eram tenistas. Essas mulheres negras fizeram uma revolução no tênis, porque o tênis, até hoje, é considerado como um esporte para ricos e pessoas brancas, ainda mais no contexto americano. E o seu pai teve que encarar o preconceito, obviamente, e elas por ser mulher também. Serena Williams dá entrevista falando sobre o pai dela, e ela diz que a coisa que mais chama a atenção nela, do seu pai, é a força dele que passou para elas, para que elas não desistissem. O preconceito era grande, os desafios foram grandes, eram pobres, e hoje elas duas são consideradas as maiores vencedoras desse esporte, e que influenciou gerações de meninas brancas, mas também meninas negras. Nós temos também um outro personagem, que era um pastor batista da igreja Ebenezer, chamado Martin King Pai, tem um outro nome que usa para ele ali. Ele é pai de Martin Luther King Jr. E também dando depoimento, o filho, ele fala de um momento que chamou a atenção dele. O pai dele estava em uma loja de sapatos, e um branco entra na loja de sapatos e fala assim: você dá licença dessa loja que eu entrei agora. E ele disse que foi a primeira vez que viu o pai dele furioso. E ele saiu da loja, não nesse momento, mas depois, ele não obedeceu, mas depois ele saiu da loja e falou assim: eu me recuso a me curvar perante o sistema. E o outro momento também, ele conta que estava no carro, e um policial um guarda de trânsito parou o carro e começou a tratar o pai dele como criança. E ele olhou para trás e falou assim: esse é meu filho e esse também, eles são criança, eu sou um adulto. Enquanto você não me tratar como adulto, eu não vou ouvir você. Tudo isso ficou no coração, do pequeno Martin Luther King Jr., e ele se tornou também um pastor batista e lutou contra o apartheid ali nos Estados Unidos, com toda a sua força, deu a sua vida por aquilo, literalmente. Foi assassinado devido à sua luta pela igualdade dos negros. Poderia citar aqui outros, mulheres, infelizmente o livro trata só de homens, mas
A gente sabe de muitas mulheres que fizeram grande diferença na vida dos filhos, e o vínculo ali, obviamente, entre o filho, a mãe e o filho é muitíssimo forte e grande. Mas nesse livro também, ele fala sobre alguns homens da Bíblia. E eu gostaria de destacar um deles, que me chama a atenção e que eu estou, há algum tempo estudando sobre essa família. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 1, para a gente conhecer um pouquinho sobre a história de um homem chamado João Batista. João, apenas João. Depois foi colocado ali nele um sobrenome, um apelido de Batista. Batista devido a seu estilo de vida de batizar, suas práticas, de batizar o povo. Não era comum naqueles dias. João Batista foi aquele que desenvolveu e o primeiro que começou com essa prática do batismo. Alguns eruditos afirmam que ele, João Batista, foi influenciado por um grupo de pessoas chamado essênios que estavam no deserto da Judéia. Esses eram sacerdotes judeus que se desvincularam ali do templo, porque eles viram e perceberam a corrupção do sacerdócio. E eles então foram para o deserto, e ali é muito provável que João Batista entrou em contato com esses, e foi a partir desse contato que ele aprendeu o batismo por água, por imersão. Foi descoberto, há um bom tempo atrás, ali naquele lugar, alguns caixas d'água, tanque, buracos, que eles diziam que era usado para o batismo. Então, primeiro nome dele, o nome dado para essa criança foi João. Mas eu não quero falar sobre João, eu quero falar sobre Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel. Vamos fazer uma oração e a gente então entra aqui na leitura. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, a Tua santa palavra está aberta em nossas mãos. Nós queremos, Senhor Deus, que essa palavra esteja no nosso coração, entre em nossa mente e coração, para que em breve a gente possa ouvir as palavras saindo da Tua própria boca. Não mais sendo lidas, Senhor Deus, em um livro, mas vindo do Senhor. Mas para que isso aconteça, o nosso coração deve ser transformado. A nossa mente deve ser transformada. E continue esse bom trabalho que o Senhor já começou há um tempo atrás, em nossa vida. Agora, mais uma vez, pedimos que a Tua palavra encontre, Senhor Deus, um solo fértil no nosso coração, para que ela possa se desenvolver, crescer e produzir frutos. O assunto hoje, Pai eterno, é sobre família, sobre pais, sobre a influência do mesmo na vida dos seus filhos. Eu quero pedir encarecidamente mais uma vez a Tua bênção sobre cada pai, que eles entendam, não somente cognitivamente, mas que coloquem em prática, Deus eterno, a sua responsabilidade de preparar, Senhor Deus, seus filhos para a pregação do Evangelho e para ser uma bênção nesse mundo. Assim como foi no caso de João Batista. Pedimos a Tua orientação agora em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Para eu falar sobre esse assunto de pai, ou de mãe, de educação, de paternidade, de família, eu quero falar a partir de filho, mas também a partir de um cidadão, que a influência dos pais sobre os seus filhos, ela influencia a sociedade em todos os seus níveis. E se você é abençoado por alguém, ou já foi de alguma forma amaldiçoado, entre aspas, sofreu algum dano por alguém, esse alguém era filho, foi filho um dia, foi criança um dia. E eu não sei se ele aprendeu isso em casa, a fazer as coisas boas no futuro, ou provocar maldade e danos na vida das pessoas. Então eu quero falar a partir desse vínculo, dessa ótica, tá bom? Mas partindo aqui da palavra de Deus, eu preciso me inspirar em homens, em homens, em pais, no caso aqui no pai Zacarias. E tem muita coisa que a gente pode tirar para a nossa vida, tá? Então vamos aqui começar a leitura do verso 5, capítulo 1, verso 5 de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 5. No tempo de Herodes,
rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Era um grande privilégio para um homem casar-se com a mulher de descendência também sacerdotal. E Zacarias, ele teve esse privilégio, tá? Não era qualquer pessoa que se casava. Então você tem aqui realmente um casal sacerdotal. Tanto ele quanto a sua esposa. Naquele período, as pessoas, o templo e o trabalho sacerdotal era dividido em turnos. Se você for voltar lá em Crônicas, você vai ver, se 1 Crônica 24, 1 a 6, você vai perceber isso, na época de Davi, mas também depois 2 Crônica 8, verso 14. Né, são 8 divisões, e uma delas era Abias. Tá? Depois que as pessoas vieram de Babilônia, Esdras fala sobre essa divisão, lá em Esdras capítulo 2, verso 36 a 39, também sobre essa divisão continuou a existir depois que eles vieram de Babilônia. Então as pessoas eram divididas e nessa divisão era feito um sorteio para que era escolhido ali semanalmente um sacerdote para estar ministrando no templo, tá bom? Então nesse dia aqui foi Zacarias, um homem já, um senhor experiente, tanto de sacerdócio, mas também de idade, e também tinha uma esposa já, uma senhora, né? Não era uma mulher, uma jovem, mas era uma senhora, uma mulher senhora. Verso 6 fala assim, ó: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Bem, primeiro ponto que eu destaco aqui tem a ver com a vida desses dois homens, desse casal especial. Uma vida de irrepreensão. Eu não sei se essa irrepreensão tinha a ver, talvez, obviamente, tinha a ver com a justificação, porque nós somos irrepreensíveis perante Deus por meio de Cristo Jesus. Isso se chama justificação, né? Então eram homens que temiam a Deus e que confiavam, por mais que o Messias não tinha vindo ainda, mas eles confiavam, obviamente, na remissão dos seus pecados por meio do sacrifício. Então, homens irrepreensíveis nessa ótica de justificação, mas também poderiam ser homens justos por meio da santificação, de um coração entregue a Deus. E, levando em consideração a sua idade, né, e as várias experiências com Deus, com certeza isso contribuiu para a sua transformação, para ter um coração santificado. Então, pessoas diferentes. E nós sabemos muito bem que a classe sacerdotal da época de Cristo era uma classe bastante corrompida ou corrupta. A política era comum naquele ambiente, infelizmente. Hoje, muitas pessoas se afastam da igreja devido ao mau comportamento dos seus líderes. Mas isso não é atual. Esse problema de corrupção entre a liderança da igreja, isso já vem desde muitos anos. Desde a época de Cristo. Desde a época de Cristo. Por isso que o texto menciona que esse sacerdote era diferente. Ele e a sua esposa. Era diferente. Eram pessoas irrepreensíveis e que buscavam obedecer os mandamentos de Deus. Então, o seu estilo de vida era esse. Antes de falar mais sobre eles, é apresentado para a gente o seu estilo de vida. Era um estilo de vida de pessoas irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Eu acredito que a ação do Santo Espírito em nossa vida tem esse propósito. Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, tem um texto que eu acho bastante interessante. Se alguém puder abrir, capítulo 2 de Filipenses.
Filipenses 2, verso... Vamos lá. Capítulo 2, verso... Verso 15. Alguém pode ler para mim? Com voz bem audível. Lê o verso 14 e 15. Que texto, né? Esse texto deve estar grifado em sua Bíblia, porque esse é o estilo de vida de um cristão. Não mudou em nada desde a época de Zacarias até o período de Paulo. E as orientações que Paulo dá para a igreja, para o nosso período hoje, após 2000 anos, é o mesmo estilo de vida de Zacarias. Que seja uma geração, vocês sejam pessoas irrepreensíveis, ou luz do mundo no meio de uma geração corrompida. Rodrigo Silva tem uma frase bastante conhecida, né, que ele fala que eu posso ser a única Bíblia que as pessoas irão ler. A minha vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. Então, devido a isso, eu preciso levar uma vida e buscar ter uma vida irrepreensível. Mas, obviamente, que eu não estou em busca aqui, e a orientação de Paulo não é uma vida irrepreensível pelas minhas próprias forças, ou apenas usando o meu intelecto e a minha vontade, o meu interesse, não são suficientes, mas deve ser uma vida buscando estar ligado em Jesus Cristo. Ligado nele, eu serei uma pessoa irrepreensível, porque ele fala no capítulo 15 de João que sem ele eu não posso fazer nada. E os frutos vêm a partir de uma ligação com ele. Zacarias era um homem dedicado ao Senhor, não apenas dedicado ao ministério sacerdotal, mas um homem dedicado ao Senhor. Uma vida irrepreensível só é possível quando eu estou ligado à videira. Eu sou o ramo ligado à videira, e com isso nós produzimos frutos de irrepreensão. Essa também era a vida de Daniel e seus amigos. Não foi encontrado naqueles homens nada que pudesse manchar o seu caráter. Nada que pudesse desvalorizar eles perante a sociedade. A única coisa que foi encontrado a única coisa que foi levantado para acusá-los e para levá-lo para a morte, era falar assim, você não pode mais orar. Uma vida irrepreensível. Vamos seguir aqui a leitura. Lucas, verso 8. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo 9, sorteio de acordo... Perdão, porque virou aqui a folha. Costume sacerdotal para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Queridos, se você voltar um pouquinho antes, lá no livro não tem a folha branca que separa o Zacarias do Antigo Testamento e Mateus? Já viu? Aquela folha branca, ela equivale a 500 anos de, entre aspas, Deus ficou mudo durante 500 anos, como eu falei, entre aspas. Deus não mais falava, ou não mais falou por meio de profeta nenhum durante esse período intertestamentário que é chamado. Então, mas nesse período, é um período muito rico na história, e que é bom a gente entender esse período aí. Foi um período onde os macabeus, por exemplo, né, eles se levantaram ali numa guerra contra os Seleustos, e
Foi uma guerra muitíssimo importante para Israel. Mas agora, depois de 500 anos, um anjo surge. O surgimento de um anjo não era, até então, durante esse período, algo comum, como no Antigo Testamento, que você vai ver o anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, aparecendo com frequência para os seus profetas. Nesse período, não. Foram mais de 500 anos, né, de escuridão, onde Deus ele não se manifestou, e agora aparece um anjo a Zacarias. Isso aqui foi algo marcante. E Zacarias, um senhor sacerdote, ele até então nunca tinha visto algo como aquilo. Foi a primeira vez na sua vida, e depois de muitíssimo tempo, o surgimento e a aparição visível e a manifestação sobrenatural de Deus no templo. Continue vindo para a igreja, continue frequentando esse lugar. Talvez nem todos os cultos você vai ter aqui um encontro sobrenatural com Deus. Mas continue vindo, continue frequentando, continue conosco. Aqui é o lugar onde Deus também se manifesta. E em um momento Deus ele vai se manifestar e vai tocar no seu coração. Seja através de uma leitura da palavra, seja através de uma oração, de uma intercessão. Mas aqui é o lugar, aqui é o ambiente. Foram mais de 500 anos, mas o templo estava ali ainda, no mesmo lugar. Por mais que havia corrupção naquele ambiente, infelizmente, mas Deus não abandonou aquele local. Não abandonou. Deus se manifestou, porque Deus tinha um plano especial para aquela nação. Deus tinha um plano, e o plano era muito maior do que o sacerdote corrupto. O plano era muito maior do que um povo que não estava ligando para Jesus Cristo. Zacarias, então, tem um encontro com o sobrenatural. O anjo chega, você conhece um pouco da história, e eu quero continuar a leitura no verso 11. Então, o verso 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos serão por causa do nascimento dele. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Bem, tem uma parte na Bíblia, mais à frente, que eu acho bem interessante. Mais à frente aqui, no mesmo capítulo, fala assim, o verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem a bebida fermentada, e será cheio do Espírito desde antes do seu? Como será que esse menino poderia ser cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento? Eu quero ir para a conclusão nesse texto aqui. Talvez muitos pais que estão aqui me ouvindo, a sua maior preocupação antes do seu filho nascer era com a fralda, com a roupa, com o bercinho e com o quarto. A preocupação aqui passada para Zacarias quanto ao filho que ele viria, que nasceria, seria com a sua vida espiritual. Ele seria um menino cheio do Espírito Santo antes do seu. Passa aí uma folha, só uma folhinha para frente, no capítulo 1 mesmo, verso 41. Fala o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do... Olha o que fala o verso 67, lá embaixo. Seu pai Zacarias foi cheio do... Esse menino que nasceu no ventre de uma senhora, que foi cheio do Espírito Santo, só poderia ser cheio do Espírito Santo antes de nascer se os seus pais fossem cheios do Espírito Santo. Para você e eu, para nós que somos cristãos, para você que tem filho, para eu e minha esposa que ainda não temos,
A nossa maior preocupação. Eu não estou falando aqui que vamos ser inconsequentes, colocar filho no mundo e não se preocupar com a parte de manutenção dele. Não é isso. Mas a minha maior preocupação deve ser eu ter uma vida cheia do Espírito Santo. Essa semana passada eu estava lendo um livro sobre João Batista e tem algo que me chamou bastante atenção no que o autor falou sobre ele. Ele fala exatamente sobre isso. Sobre a vida de João Batista ser cheia do Espírito Santo. Ele ser um homem diferente. João Batista só foi um homem diferente porque ele teve pais diferenciados. E esse mundo, ele carece de pessoas diferenciadas. A escola para onde vai seu filho, ela carece de um menino diferenciado. E isso não vai acontecer com apenas um culto, lá uma vez na semana. Isso não vai acontecer vindo só para a igreja com seu filho. Não vai acontecer. Ser cheio do Espírito Santo é uma atitude de busca intencional. Ellen White, ela chega a dizer no livro Atos dos Apóstolos que o Santo Espírito não vai se batizar ninguém de forma... alguém que busca o Espírito Santo uma vez na vida. Ela usa uma outra expressão lá, mas sabe aquela pessoa que só vai no médico uma vez a cada 10 anos? Só vai ali consultar uma vez a cada 5 anos, esporadicamente? O Santo Espírito, ele não vai batizar ninguém dessa maneira. Não é dessa forma que acontece. É algo buscado intencionalmente e intensamente. É assim, o nosso problema hoje é que nós temos dificuldade com intencionalidade em buscá-lo diariamente. Nós tivemos o MASC, Momentos a Sós com Cristo. E o MASC não é um projeto, é um estilo de vida. E o que o Newton falou, ele fala assim, a coisa mais difícil é o que a gente está aqui a propor a vocês a fazer, que é buscar Jesus Cristo diariamente, de forma intencional, que é conversar com Jesus Cristo. Essa é a coisa mais difícil, é o que mais eu preciso, é o que mais o seu filho precisa. O que ele precisa é de um pai que busca o Espírito Santo intencionalmente. É isso. E a sociedade está aí para mostrar. Os livros que estão aí revelando. Quantos livros são escritos que falam? Quantos livros falam a mesma coisa? Os filhos não precisam de uma casa boa, de uma boa bicicleta, nada de conforto. Ele precisa da presença do pai e da mãe. É aquela velha frase: eu te dou tudo, menino, por que você é desse jeito? Mas o mais necessário que ele quer e o mais importante ele não tem, que é a presença, que é a orientação, que é a condução, que é o pastoreio. Zacarias e Isabel, eles tinham a responsabilidade de preparar o seu filho para ser uma bênção perante a nação inteira. Vocês pararam para pensar sobre isso? Imagina só, se Jesus aparecesse para vocês, ou um anjo, ou uma mensagem vindo do céu falando assim: o filho que está em seu ventre, ele vai ser a alegria de muitos. Ele vai nascer e ele não deve ser criado e educado como os demais. A educação dele deve ser diferenciada, porque depende dele a salvação de muitas pessoas. Imagina só. Mas, inconscientemente, essa é a mensagem bíblica para cada pai que está aqui nessa manhã. Para cada pai. Essa é a mensagem bíblica. Quando lá no livro de Salmos fala assim, no capítulo 127, fala que os filhos, ele é flecha na aljava. O que a flecha faz? Ela é o instrumento de batalha, certo? A flecha, ela tem o poder de atingir alguém a vários metros. Não vou colocar quilômetros, né? Mas pelo menos metros de onde está o indivíduo. E a flecha foi um dos primeiros instrumentos a ser usado com essa finalidade. Hoje você tem a arma que faz isso, mas nesse período era a flecha, um dos primeiros. A funda também tinha esse propósito de atingir alguém a vários metros. A flecha na mão, o filho, a Bíblia fala que é uma flecha na mão do crente, do povo de Deus, para que ele possa ir mais longe do que você que é pai. Se você que é pai é um missionário, é alguém que deixou a sua casa, está aqui, é alguém que dá estudo, é alguém que abençoa muitas pessoas, o seu filho deve ser o dobro disso.
ele deve ir muito mais longe do que você. Se esse não for o propósito, você como pai está falhando na sua educação, ou na sua missão de preparar o seu filho para ir mais longe do que você. E eu não estou falando aqui se o seu filho vai escolher isso no futuro, não é essa a questão. A questão é você que é pai. Se seu filho na juventude, na adolescência, quando for adulto, falar assim, pai, eu não quero isso para a minha vida, é outra coisa. É outra coisa. Mas a responsabilidade cai sobre você, não é sobre mim. Eu não tenho filho ainda. É sobre você que decidiu ter filho. E se você decide ter filho um dia, é essa a responsabilidade. Se eu decidir ter filho um dia, é isso daqui que Deus fala para mim. Você deve ser alguém cheio do Espírito Santo, para que o seu filho nasça no contexto como esse e seja um menino ou uma menina cheio do Espírito Santo também. Um João Batista do século 21. Não é menos do que isso, queridos. Seu filho deve ser uma flecha na sua mão. Prepare ele para ir mais longe do que você. Prepare ele para abençoar mais pessoas do que você abençoou hoje. Prepare eles. Influencie eles. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Capítulo 6, verso 5 ao verso 9 de Deuteronômio fala isso. Inculca na mente dele. Inculca. Fale deitado, andando, trabalhando, coloque no umbral das portas, fale. Que seu filho seja uma bênção, mas ele será uma bênção quando você for uma bênção. Quando você buscar o Santo Espírito de forma intencional. Quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? A sua geração depende disso. Os seus filhos, eles querem isso. Se eles pudessem expressar, talvez se eles pudessem, Deus, usar o seu filho, e não confunda aqui a comparação, mas se ele pudesse usar seu filho para falar uma coisa para você, talvez ele falaria isso, como fez com Balaão, usando a jumentinha lá. Talvez ele usaria isso. Pai, seja cheio do Espírito Santo. Que é isso que eu preciso. É isso que eu mais necessito. Tem um livro bem interessante, que o título dele é assim, um livro que os seus pais deveriam ter lido. Né? É bem interessante ele. E ele fala um pouco sobre o que o pai deveria saber antes de ter um filho. Né? As coisas mínimas ali. Hoje a gente vive numa sociedade, queridos irmãos, que mesmo os cristãos, eles deixam seus filhos, não tem... muitos de nós, não vou falar nem de cristão, mas se nós lêssemos os livros de Ellen White sobre educação, os nossos filhos, eles teriam outra postura. Eu quero abrir um parênteses aqui só para falar algo para vocês que me chamou a atenção no Campuri que nós fomos. A gente está vivendo uma sociedade onde dentro da igreja os filhos não têm limites, nem para comer. Ellen White, ela fala que se eu quero mudar a minha mente, eu tenho que começar pelo meu estômago. Deixa eu só ver se eu encontro aqui o texto que eu queria mostrar para vocês no livro que eu estou lendo sobre João Batista. E tem tudo a ver, eu fiquei lendo isso aqui, olhando, observando o nosso Campuri. Sobre João Batista, esse livro, o autor fala assim, quando adolescentes exibem comportamento agressivo, desordeiro, em excesso e são frágeis emocionalmente, é possível que as coisas não estejam bem em casa. Os filhos, eles mostram quase que exatamente como que é a vida em casa. Eu, solteiro e sem filho, com a minha esposa, podemos maquiar muita coisa do que acontece em casa. Perante a sociedade, perante a igreja. Mas os filhos, eles não maqueiam. Eles mostram de verdade. E essa aqui, irmãos, quando eu olhando para o nosso clube, para o nosso Campuri, para os jovens ali, e observando, não tem disciplina e organização em casa, da mesma forma a gente vê ali naquele contexto todo. Meu Deus do céu, o que essas crianças comem não é para saciar a fome.
não é para saciar a fome. Eu não estou falando aqui, obviamente, para inibir, para não deixar a criança. Não é isso. Não é isso. Mas estou falando de uma quantidade exagerada para seu estômago, que elas descontam, a forma de descontar outras questões que elas não conseguem resolver emocionalmente na comida. A orientação para Zacarias era: Zacarias, o seu filho não vai beber, ele vai ter uma vida de nazireu. Cuidado com a bebida, com a comida. E João Batista vai lá para o deserto e a comida dele é estritamente mel silvestre e gafanhoto. E a mensagem é justamente essa. A mensagem de Zacarias para nós, de João Batista é essa: eu não sou como os demais, porque Jesus chamou o sacerdote de glutão. E eles também acusaram Cristo de glutanaria, por comer com os humildes. Mas naquele período a pompa era muito grande. A comida deles, sabe, não tinha... Se eu não tenho controle emocionalmente em outras áreas, eu vou descontar e a alimentação vai mostrar isso. A gente vive em uma sociedade onde não tem esse cuidado, esse princípio. Eu quero falar para você que é pai, que está aqui. Estude o livro de Ellen White sobre educação. Leia o que ela fala sobre isso, sobre alimentação, sobre o dia a dia, sobre a casa. Faça isso. Eu não sou para vocês, obviamente, como um pai a dar exemplo, porque eu não tenho filhos. E nem deveria ser se tivesse. Mas vá para o livro de Ellen White, estude o livro de Ellen White, leve em consideração o que está sendo passado para nós aqui nessa manhã, através do livro aqui de João, e o exemplo da vida de Zacarias. Nós precisamos de João Batista hoje, irmãos. E seus filhos podem ser um João Batista hoje. Prepare ele para essa missão, em nome de Jesus. Prepare ele para isso. Não é para ser um advogado, um médico apenas. Não para ter uma formação acadêmica apenas. Prepare eles para ser uma bênção para a sociedade espiritualmente. Para que ele vá mais longe do que você. Para que ele seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Eu queria fazer uma oração com os pais, mais uma vez. Deus sabe, você sabe o quanto é desafiante educar um filho no século XXI, no contexto que nós vivemos. Mas com oração e com entrega e com intensidade, você pode ter um filho que irá abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas. Se você deseja isso, eu quero orar com você, pai. Mãe que está aqui nessa manhã. Vamos fazer uma oração pedindo essa bênção de Deus. Vocês podem vir aqui à frente para a gente fazer uma oração especial, levando em consideração a vida de Zacarias e Isabel. Parece que Deus ele chegou muito tarde na vida de Isabel e Zacarias, né? Em comparação com Maria, parece que ele chegou muito cedo. É uma jovem demais em comparação com uma pessoa idosa demais. Isso na ótica humana, mas Deus ele chega no momento certo, exato, correto. Ele chegou na época certa, na vida de Zacarias e na vida de Maria. João Batista tinha a missão de preparar o ambiente para Cristo vir. Imagina só, irmãos, essa missão de preparar. Aquele que for pai, vem aqui na frente. Todos que for pai, que for mãe, nem que seus filhos não estejam aqui, mas venha para a gente fazer uma oração. Olha a missão de João Batista. A missão dele. João Batista tinha uma referência, Elias. A promessa era que ele viveria no estilo de Elias. A sua roupa mostrava isso, a sua comida revelava isso. A referência foi Elias. A nossa referência hoje pode ser e deve ser para os pais que estão aqui, Zacarias e Isabel. Nessa manhã eu quero levantar esses dois. De 2000 anos atrás, e levantar nessa manhã e falar assim, ó, tenha como referência Zacarias e Isabel, na educação do seu filho, na influência do mesmo. É possível, tá bom? Zacarias e Isabel revelam para vocês e para os pais no futuro que estão aqui, que é possível ter filhos que preparem uma multidão para a volta de Cristo. O nosso propósito não é isso como igreja? Não é preparar um povo para a volta de Cristo? A missão de João Batista não foi essa? Zacarias e Isabel, eles não conseguiram cumprir essa missão? Então, queridos pais,
ou futuros pais e pais já do presente, por favor, não pense que é impossível preparar seu filho para ser um missionário. É possível, cheio do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, a história de Zacarias e Isabel, Senhor Deus, é uma inspiração para todos os pais em todas as épocas, principalmente para nós, adventistas do sétimo dia, que temos a missão de influenciar, Senhor Deus, uma geração inteira para a volta de Cristo. Não é só, Senhor Deus, o nosso bairro, é uma geração inteira, é uma cidade, uma geração. O quanto a gente puder influenciar, devemos influenciar. Mas primeiro, Senhor Deus, isso deve começar em nossos lares, com os filhos. A promessa era que João Batista seria o precursor, o mensageiro. Mas essa só poderia ser possível se seus pais entendessem a missão do seu filho. Se eles não compreendessem a missão do seu filho, não seria possível isso. Eles entenderam. E eram homens, e foi uma mãe e um pai cheio do Espírito Santo, que buscou com intensidade, com intencionalidade, o poder do alto sobre a sua vida, para influenciar seu filho João Batista a ser uma bênção e cumprir a sua missão. A missão de João Batista também dependia da missão dos seus pais. Deus eterno, estamos aqui no século 21 com o mesmo objetivo, com a mesma missão, de preparar o mundo para a volta de Cristo. E aqui tem pais que com seus filhos, junto com eles, devem influenciar uma geração. O Senhor sabe dos desafios que não eram diferentes da época de Zacarias. São em outra proporção, é um outro tipo, mas os desafios têm a mesma, equivale àquele período. Por isso nós precisamos do Espírito Santo hoje, como Zacarias precisou naquele período. Em nome de Cristo, batiza cada pai que está aqui, Deus eterno, cada mãe, esses pais queridos com o Espírito Santo. Prepare eles, transforma os seus corações, a sua mente, para que eles observem, Senhor Deus, qual é a necessidade do seu filho, o que eles estão precisando, qual é o ponto que eles devem trabalhar no seu caráter, o que está desalinhado e que precisa ser, Senhor Deus, alinhado. Ajude eles a ter esse olhar cirúrgico, esse olhar espiritual, e olhar para os seus filhos não como um futuro médico, não como apenas um futuro comerciante, não como apenas um futuro profissional de qualquer área, mas como um missionário, como alguém que vai influenciar os seus amigos, os seus colegas, o seu professor, seja lá quem for a pessoa que entrará em contato com eles. Em nome de Cristo, é o que nós te pedimos essa manhã. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, queridos pais, querida igreja, que você seja uma bênção para os seus filhos e que seus filhos sejam uma bênção para a igreja e para a sociedade onde eles estão inseridos.